O ano de 2013 está sendo considerado o ano global de combate à dor visceral. E você, certamente assim como eu, deve estar se perguntando nesse início de entrevista, o que será isso? Sobre o assunto, então, vou conversar agora com o Dr. Cláudio Fernandes Correia, neurocirurgião funcional, especialista em dor e presidente do Instituto Simbidor, que realiza o Simpósio Brasileiro e Encontro Internacional sobre Dor, um dos eventos de maior expressão do setor do Brasil e do mundo. Dr. Cláudio, muito bom dia. Bom dia, tudo bom? É um prazer estar conversando com o senhor, então a primeira indagação é justamente essa. O que é a dor visceral? Bom, no corpo humano nós temos os membros, né, superiores, inferiores, o tronco, e dentro do tronco e do abdômen nós temos as vísceras. Só para o público que está nos ouvindo entender, o coração é uma víscera, o estômago, o pâncreas, o útero é uma víscera, a bexiga. Então esses órgãos todos dentro desse compartimento são as vísceras. Quando existe alguma doença que afeta essa estrutura, evidentemente a pessoa pode ter, entre outros sintomas, o fenômeno doloroso. Certo. E em que momento a dor ela deve ser considerada algo muito preocupante na vida de uma pessoa? Mesmo porque algumas ficam alarmadas de cara quando estão sentindo uma dor e outras acabam deixando isso de lado. E claro que a gente sabe que a prevenção é sempre o melhor caminho, né? O melhor remédio. Sem dúvida alguma. A prevenção, ele, na verdade, acaba sendo o resultado final de uma possibilidade de até cura de alguma doença, né? Alguma estrutura que esteja afetada. Então, no caso da estrutura visceral, entre outros sintomas, por exemplo, vamos supor o estômago ou o intestino. A pessoa pode ter sintoma de evacuar, ter uma diarreia, ter um sangramento, ter náusea, ter vômito. Mas o fenômeno doloroso, ele é um fenômeno que chama atenção, ele é alerta. Então, a sua pergunta, quando a dor passa a ser significativa no sentido de fazer com que o paciente que é portador desse fenômeno procure um profissional da sua confiança, é quando ela extrapola a uma condição muito básica. Se a pessoa, por exemplo, está fazendo um esforço, correndo, e começa a ter uma dor no peito, por exemplo, e essa dor, às vezes, ela tem uma projeção para o braço do lado esquerdo, por causa de tanto ser falado sobre o assunto, ela pode lembrar que isso pode estar afetando o coração e ela para de fazer esse tipo de atividade e, evidentemente, pode procurar um profissional. Por outro lado, se ela faz uma alimentação e logo depois começa a ter uma cólica, ela pode associar que o alimento que ela ingeriu poderia não estar muito perfeito, a quantidade ou a qualidade, e evidentemente esse desarranjo que vem a seguir associado à dor é um distúrbio funcional esperado por causa dessa alimentação que não foi apropriada. No verão isso é muito comum, por exemplo, com alguns alimentos que sabidamente deterioram com mais facilidade. Então a pessoa a não ser que seja persistente, por horas e horas, ela às vezes tem que procurar um pronto-socorro porque vai ter desidratação e vai ter que aliviar os sintomas através de uma ação médica mais efetiva. Mas em muitos casos a pessoa percebe muito bem que isso é passageiro. E por fim, um exemplo mais clássico para as mulheres. Muitas mulheres na fase produtiva têm durante o período menstrual cólica, né? É um fenômeno muito comum. Evidentemente que muitas delas já sabem que isso vai acontecer no período menstrual e tem lá já o seu esquema terapêutico, medicamentoso, e não precisa sair correndo à procura de um profissional. Agora, quando existe uma dor que é incomodativa, que não existia, às vezes não de forte intensidade, mas começa a estar presente diariamente, é lógico que isso deve ser um alerta
E por esse fenômeno doloroso, ele também, o paciente deve procurar um profissional no intuito de tentar verificar por quê. Se aquela dor ali ao nível do abdômen é por uma gastrite, é por um tumor, é por uma úlcera, então evidentemente que o alerta dor chama a atenção e faz com que esse paciente procure um profissional. Tá certo. E o que difere em termos diagnósticos, por exemplo, uma consulta realizada em pronto-socorro, às vezes no final de semana, a pessoa teve algum mal-estar e toma um remédio e não consegue passar essa dor, então ela procura um pronto-socorro. Então, o que difere em termos diagnósticos uma consulta realizada às pressas num pronto-socorro e depois numa clínica especializada? Muito bem. Isso é uma pergunta muito interessante que vai elucidar aí essa condição para muita gente que está nos ouvindo. Ninguém deve procurar um centro especializado para o tratamento da dor por um fenômeno inicial de dor. Eu acho que o portador de um fenômeno doloroso primário, ou seja, que começou agora, ele deve procurar o seu médico de confiança, normalmente. Exceto uma dor aguda muito intensa, que aí não é nem clínica de dor e nem ser médico de confiança, vai num pronto-socorro, porque lá tem recursos. Por exemplo, o caso do infarto do miocárdio, ou seja, do coração. Nessa condição de ter uma dor no peito aguda, coincidindo com uma atividade física ou não, mas que está incomodando, às vezes afetando até a respiração, tudo isso, evidentemente que ela não vai esperar marcar consulta num centro de dor. O centro de dor, ele é o objetivo final daqueles portadores de uma dor crônica por uma doença primária dessa víscera, né, abdominal ou torácica, ou então, quando ele já sabendo do diagnóstico, está tratando a doença de base, mas tem uma dor que persiste, que incomoda, que atrapalha a sua qualidade de vida. Então, vamos supor um câncer de pâncreas, que é uma víscera que, quando tem esse tipo de doença, costuma trazer bastante dor. Então, ele vai tratar ou cirurgicamente, ou com radioterapia, ou quimioterapia, ou associando esses métodos que eu falei, tratando isso com um oncologista. Mas se tem um fenômeno doloroso que escapa ao atendimento deste profissional, certamente um centro de dor vai poder auxiliar esse paciente. No caso de um infarto do coração, ou de isquemias que vão incomodando e trazendo dor ao paciente, ele vai tratar com o cardiologista, não é num centro de dor. O cardiologista, vamos supor que é um paciente que tem várias alterações outras, como hipertensão, diabetes, é uma idade muito avançada e às vezes não tem condição de fazer uma revascularização pelos métodos convencionais, até pode ser o profissional da área da dor que vai contribuir com o cardiologista no tratamento dessa situação de angina repetitiva que incomoda e atrapalha a qualidade de vida, porque o implante de um eletrodo, por exemplo, em nível torácico, vai trazer ajuda tanto na circulação do coração quanto no alívio do sintoma dor. Mas aí é o cardiologista que definiu que esse paciente deva receber também, além da orientação dele, um profissional da neurocirurgia funcional para poder fazer o procedimento. Então, normalmente, as dores crônicas, as dores persistentes, independentemente da clínica que está cuidando desse paciente, oncológica, ortopédica, cirúrgica, gastroenterológica, aí sim o profissional na área de dor vai poder contribuir seguramente no alívio do sintoma dor. E é engraçado, né, doutor Cláudio, que as pessoas, elas são muito diferentes, né, do ponto de vista de estar averiguando o que está acontecendo com elas. Muitas vezes elas têm medo até de procurar um médico com receio do diagnóstico final, né, se ele pede para estar realizando um exame, às vezes uma coisa mais complexa, as pessoas têm medo, né? Muito esclarecedor isso. Interessantemente, pelo menos na América do Sul, isso é mais comum até com o homem. A mulher é um pouco mais cuidadosa,
e menos refratária, né, a procurar uma consulta na área médica para evidenciar ou procurar elucidar a sua queixa. O homem, ele é um pouco mais temeroso do que a mulher e ele retrai mais, ele demora mais a procurar recursos. É um grande engano, porque como já falamos no começo da nossa conversa, muitas vezes o sucesso absoluto de um tratamento depende da precocidade, depende de quanto mais cedo esse paciente vai procurar recurso na área da medicina. Porque, já falamos também, um dos sintomas que chama a atenção é o fenômeno doloroso. Ele está dizendo, algo não está certo. Tirando aquelas condições básicas de que o próprio paciente tem noção de que ele já apresenta aquele fenômeno doloroso, eu citei o caso da mulher que tem cólica menstrual na época da menstruação. Evidentemente, quando a dor surge, ela está dizendo isso, ela está dizendo, olha, está persistindo, é porque alguma coisa não está certa e vá procurar um profissional da sua confiança, não precisa sair à procura de uma clínica especializada no tratamento da dor, mas é fundamental que procure um profissional na área médica. E a automedicação é outro grande engano, porque você vai camuflando, porque vai melhorar o sintoma, né? Você está ali com uma dor no abdômen, toma um antiespasmódico, toma um analgésico, evidentemente que você pode melhorar. Mas e se você faz isso durante semanas ou meses, você está retardando o diagnóstico final e isso pode comprometer muito, muito, muito o resultado final do tratamento que esse paciente vai receber. Tá certo, já que a gente está falando em diagnóstico, eu queria que o senhor dissesse para a gente como é que é realizado o diagnóstico da dor visceral. Bom, a dor visceral, ela é realizada evidentemente através da história que o paciente conta, o tipo de dor, né? Por exemplo, olha que interessante, às vezes um paciente vai ao consultório e fala, olha, eu estou com uma dor na região lombar, é uma das queixas mais prevalentes, mais comuns que existe no mundo. Só perde, talvez, pela cefaleia, que é a dor de cabeça. Mas aí ele conta, olha, ela vem às vezes em episódios, e nessa hora, quando eu estou deitado, se eu ficar deitado esticadinho, eu pioro muito. Então eu tenho que ficar de lado encolhido, aquela posição chamada meio que fetal. Então, ela já mostrou que tem um padrão que vem, a dor é periódica, que ela vem em surtos, que vem meio lento e vai aumentando progressivamente para depois diminuindo progressivamente, que tem uma posição que piora e posição que melhora. Muitas vezes, isso pode ser um tumor de pâncreas, que pode começar dando esse padrão de sintoma. Então, a história contada pelo paciente é muito importante, chama anamnese, é a história clínica do paciente. Segundo, o exame físico que o médico vai fazer. Então, ele palpando, fazendo percussões, auscultando, ele pode encontrar alterações naquela estrutura que ele refere dor, o abdômen no caso, e encontrar, às vezes, uma massa, encontrar um abaulamento, um aumento da dor à palpação, e pode fazer uma hipótese diagnóstica também. E, por fim, a realização de exames de imagem, principalmente, que pode ser um raio-x simples, pode ser um raio-x usando contraste, pode ser um ultrassom, pode ser uma tomografia, pode ser uma ressonância. Então, estes exames, chamados exames complementares, como o próprio nome sugere, ele vai confirmar aquilo que o médico, através da história e do exame físico, elaborou como possibilidade diagnóstica e vai ter ali a conclusão. Em algumas circunstâncias, exames como a endoscopia, a colonoscopia, que são os exames que precisa de alguns preparos para que isso seja realizado, exames estes que vão permitir, através de uma ótica, uma visão direta de estruturas do esôfago, do estômago e do intestino grosso e do reto também, que faz parte através do exame por endoscopia. Então,
esses exames, eles vão, com uma probabilidade muito alta, trazer a confirmação de um diagnóstico e vai permitir ao profissional, então, decidir qual a conduta a ser tomada. Em algumas outras circunstâncias, colher um pedaço do material através de uma biópsia vai também colaborar. Por exemplo, vamos supor na próstata, que o urologista entendeu que no toque tem uma alteração, existe um exame de sangue que mostra uma alteração de um elemento que é o PSA, e o ultrassom mostrou que tem um aumento também dessa estrutura. Então, a biópsia vai ajudar a fazer um diagnóstico se aquilo pode ser uma lesão benigna ou maligna, e é lógico que isso faz a diferença na conduta final, se vai ser um procedimento medicamentoso, se vai ser um procedimento cirúrgico, qual é o padrão de cirurgia para aquele caso em particular, se vai fazer radioterapia direto e assim por diante. Muito bem, uma última questão, então, para concluirmos essa nossa entrevista, Dr. Cláudio. O brasileiro tem esse costume de se automedicar. Onde reside o grande problema nessa questão, doutor? Então, esse é um defeito importante que, como dissemos há minutos atrás, ele pode camuflar, ele pode disfarçar uma doença, o seu diagnóstico, retardando o seu tratamento. E isso pode comprometer importantemente. Nesse último exemplo que eu falei da próstata, por exemplo, é muito recomendado para o sexo masculino, a partir de 40, 45 anos de idade, ir ao urologista pelo menos uma vez por ano. Um homem que nunca vai e que tem até queixas, dificuldade de urinar, e dor, inclusive, pode apresentar uma necessidade de ir com mais frequência para urinar, porque ele, cada vez que vai, está urinando com um fluxo menor do que era no passado. Então, esses sintomas, e às vezes um amigo, um parente, com a melhor das intenções, sugere tomar isso ou aquilo de remédio, e ele não procura um profissional, bom, às vezes quando ele vai procurar por uma questão já muito avançado, pouco se tem a oferecer a esse paciente em muitas condições. Então, evidentemente que a automedicação, ela atrapalha um diagnóstico precoce e compromete fundamentalmente o resultado desse tratamento quando ele é realizado tardiamente. Doutor Cláudio, muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi uma entrevista bem esclarecedora. O senhor acabou abordando vários pontos aí, né, a respeito da dor visceral, e eu creio que os ouvintes ficaram bem informados. É um prazer dar essas informações e eu continuo à disposição quando precisar. Com certeza a gente vai entrar em contato novamente. Então, bom dia. Bom dia. Conversei aqui na Rádio Gazeta com o Dr. Cláudio Fernandes Correia, neurocirurgião funcional, especialista em dor e também presidente do Instituto Simbidor.